que foi a quarentena, foi um momento de muita aprendizagem, né? Muita gente aprendeu muitas coisas, né? Essa nova forma que a gente trabalhou de forma remota e realmente a gente adaptou toda a nossa forma de trabalho para que a obra de Deus não parasse, sabe? Vejo como Deus estava presente nesse período e ele possibilitou que muitas meninas, muitas vidas, né, que a gente trabalha ali com adolescentes, pudessem ser acrescentadas no reino dos céus. Vamos pro PG, você salvo por Jesus. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Não existe outro. Jesus é a porta. E quando eu chego aqui, é Ele que me justifica diante de Deus. Se eu o aceitei como meu único e suficiente Salvador, eu entendi que Ele veio e morreu na cruz por mim, e eu vivo por Ele, toda a minha fé é depositada nele, eu posso me aproximar de Deus. Porque é Ele que me justifica diante de Deus. Deus, ao olhar de lá, enxerga Jesus na minha vida. Então galera, eu sou o Du, então eu queria falar um pouco sobre o meu PG online e agora vai voltar presencial. O online foi muito bom, né? A gente teve algumas dificuldades, mas foi bom que a gente conseguiu ainda fazer nosso trabalho e levar a palavra de Deus ainda, né? O meu PG pelo menos não perdi ninguém, consegui fazer com êxito o nosso trabalho, né? E deu certo. E agora, não só eu, né, mas todos do PG, a gente tá muito feliz que vai voltar presencial, né? Que nem se compara a gente, né? É bom online, mas é muito melhor, né? Tu poder falar, tá cara a cara com os caras, né? Faz um dia online e um dia presencial, né? Que o presencial ele ajuda muito, né? Até os visitantes é melhor você conversar, de você ter o contato com eles, né? Então eu acho que estamos felizes, né? Acho que todos, né? Estamos muito felizes que vai voltar tudo ao normal, né? Sabemos que não por muito tempo também, mas estamos felizes. Isso aí, tamo juntos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos aprender mais sinais de Libras hoje? Hoje nosso tema é cumprimentos. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Beleza? Até o próximo domingo.
Oi, irmãos! Olha só, eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante. Vocês já perceberam que a nossa igreja está sempre cheia e isso é maravilhoso, mas são sempre as mesmas pessoas que trabalham nas equipes, seja na mídia, no APH, no estacionamento, na música, na escola ministerial, em todas as áreas. Sempre as mesmas pessoas. Isso quer dizer que nós precisamos de você e há uma oportunidade, um chamado. Deus tem sim oportunidade para que você sirva na obra aqui na Renovar. Você gostaria de trabalhar com a gente? Vai ser uma alegria imensa receber você e trabalhar junto contigo, cumprindo a nossa missão. Nós precisamos de pessoas para trabalhar conosco na equipe do APH. O que é o APH? A equipe de primeiros socorros. Olha só, os irmãos estão sempre preparados para dar essa resposta de emergência. Você já percebeu que quando você vem assistir o culto, vem adorar a Deus aqui na Renovar, os irmãos utilizam um colete de identificação? Pois é, essa é a nossa equipe de APH e ela está precisando muito de você. Nós teremos agora uma capacitação, um curso, um treinamento. Então, quanto antes você procurar os responsáveis para dar o teu nome e ficar à disposição, melhor, porque a obra de Deus ela não pode parar e nós também não podemos esperar. Temos que trabalhar e nos envolver. Outra equipe muito especial e que também precisa de você são os irmãos que trabalham no estacionamento. Toda vez que você vem até o culto, irmãos ficam cuidando do seu veículo para que você tenha conforto, tranquilidade e segurança para assistir ao culto, para adorar a Deus aqui na Renovar. E essa equipe importante precisa agora de você também. Vamos servir a Deus juntos aqui na Renovar? Essa é a nossa oportunidade. Você pode conversar com o irmão Nayan Haldi, tanto a respeito da APH quanto do estacionamento. Não esqueça, nós somos a igreja e buscamos renovar em Cristo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou da equipe da Rede Pequenos Adoradores, uma igreja para crianças, e a gente estava aqui em uma reunião conversando um pouquinho e nós decidimos que nós precisamos falar com você, nós precisamos que você venha trabalhar do nosso lado nessa obra que é muito importante. Então nós vamos falar para vocês um pouquinho agora sobre como funciona a nossa rede, para que você identifique em que área que você gostaria de nos auxiliar, trabalhar conosco, e você será muito bem-vindo. Então, pessoal, o nosso projeto ele é bem estruturado, tudo começa na recepção, a gente recebe as crianças, a gente faz o cadastro delas, a matrícula, né? Desde a parte da segurança também a gente acompanha essas crianças até o final do projeto. Depois da recepção a gente leva para o Esquadrão Renovar, onde eles vão fazer várias atividades, quebrando um gelo, né, para as crianças poderem estar em um ambiente saudável, um ambiente alegre, para poder ouvir a palavra de Deus. Depois disso vem o grande grupo, e o grande grupo tem o intuito de fazer a criança entender a palavra de Deus realmente, de uma forma criativa e relevante. Então elas vão também louvar o Senhor dentro desse grande grupo, e tudo como uma igreja normal é, uma igreja para crianças, né? E depois disso vem o lanche, que é feito com as crianças nos PGs, né? As crianças fazem o lanche junto com outras crianças separadas nas suas faixas etárias, e é um momento de pastoreio, onde nós vamos conversar com elas, ver como isso, como o que ela escutou durante todo o programa se dá na vida dela cotidiana, na prática, e como ela deveria agir junto com os outros seus amiguinhos, né? Isso aí. E todo esse projeto, né, ele é estruturado para que as crianças sejam evangelizadas, para que as crianças sejam acolhidas, né, de uma forma muito mais próxima, num pastoreio, um cuidado que nós temos com essas crianças. Então, eu também faço parte da direção geral aqui, né, que coordena essas equipes, e a gente faz formações, a gente prepara as pessoas para acolher da melhor forma essas crianças. Então, desde a recepção, né, que acolhe as crianças, que tem a segurança, cuida da segurança das crianças, o Esquadrão Renovar, das atividades, das brincadeiras, chegando no grande grupo, né, que é a hora da ministração da palavra, né, da hora que a gente prega a palavra para eles de uma forma criativa e relevante, própria para a faixa etária deles, e finaliza no pequeno grupo, né, como foi falado
no pequeno grupo a gente pastoreia eles também com o intuito, né, de expandir durante a semana, cuidar dessas crianças realmente. Então tudo isso, né, é feito de uma forma muito personalizada para as crianças e que faz com que o trabalho seja muito próximo deles, né, próprio para cada um. Exatamente. Então, para trabalhar com a gente, para trabalhar conosco, tem que ser pessoas que têm paixão por Jesus, pela sua palavra e pelas crianças, né? E talvez você tenha visto aqui em que área você se encaixa, se você gosta de fazer lanche, se você gosta de música, se você gosta de fazer teatro, se você gosta de receber bem as pessoas, né? Se você gosta de conversar e brincar com as crianças, tem espaço para você aonde você quiser servir a Deus conosco, né? Nós esperamos você para servir a Deus conosco. Nos procure na Secretaria dos Pequenos Adoradores ou através do WhatsApp da igreja também, né? E nós temos um trabalho para você realizar junto conosco. Eu acho que ninguém esperava que os PGs presenciais eles iriam parar e que viria um novo método de trabalho, que é os PGs online. Mas para mim, apesar dele ser online, ele foi um momento de muito trabalho, ele foi um momento de muito aprendizado. E assim, no começo da quarentena, alguns dos piá do meu PG, eles não foram muito adeptos a essa ideia de fazer PG online. Mas apesar disso, a gente teve bons resultados, a gente conseguiu trazer, principalmente no início, pessoas de fora de Chapecó. E no decorrer assim da quarentena, eu tive algumas perdas dentro do PG. Alguns piás, eles pularam fora, né? E pra falar a verdade, desde o início da quarentena, eu sempre tava me perguntando quando é que será que voltaria os PGs presenciais. E eu tava bem ansioso pela volta, né? E agora que ele tá voltando, eu acho que é o momento da gente trabalhar ainda mais, né? Do que a gente tava trabalhando nos PGs online. Olá, meus amados! Tudo bem? A paz do Senhor! Boa noite para você que já está nos assistindo. Está no ar a nossa transmissão, a nossa tradicional live de todas as sextas-feiras à noite, conhecendo a palavra. E olha, graças a Deus, nós glorificamos a Deus por esse momento,
por essa oportunidade em que nós podemos aprender ainda mais sobre as Escrituras Sagradas. E tem sido, sim, um momento muito abençoado na vida de todos nós. E às sextas-feiras nós temos esse encontro marcado com o pastor Paulino, que é quem ministra pra gente, nos ensina e nos auxilia nesse caminho de conhecer ainda mais a palavra do Senhor. Como foi a tua semana? Tá tudo bem com você hoje? Esperamos que sim. E olha, desde já eu quero convocar todos vocês. Vou conclamar todos para nos ajudar no engajamento dessa transmissão. Sabe por quê? Quanto mais engajamento, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo, que é muito valioso. Afinal de contas, estamos falando aqui sobre a palavra de Deus. Já sabe como pode nos auxiliar, não sabe? Compartilha, comenta, envia o link para todas as pessoas que você conhece. E olha, sem demora, nós vamos começar porque hoje nós temos, a exemplo das outras sextas-feiras, um assunto muito interessante e que vai nos elevar em conhecimento acerca das Escrituras Sagradas. Irmão, irmã, vamos orar? Vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor para que Ele nos conduza conforme a sua vontade? Oremos a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, por essa oportunidade. Em mais uma sexta-feira, nós estamos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, na Tua presença. Essa é a Tua igreja, Pai. Essa é a Tua obra, Senhor Jesus. Nos conduza conforme a Tua vontade, Pai. Nos dá discernimento para entender, para conhecer e para sermos praticantes, Pai, da Tua palavra. Obrigado, Jesus. Agradecemos. Permaneça conosco, Pai. Usa a vida do pastor Paulino, Jesus, para edificar sobre as nossas vidas. E que nesse momento, Pai, que nessa oportunidade, nesta sexta-feira, tudo transcorra, Pai, conforme a Tua vontade. Entregamos tudo a Ti, Pai. Somos Teus servos, Teus filhos, que a Tua vontade seja soberana, Pai, sobre a vida de cada um de nós. Abençoa, Pai, e edifica na vida de cada pessoa que está nos assistindo, onde quer que estejam, Pai. Que essa palavra possa fazer diferença na vida de cada um. É a nossa oração, Pai, e assim te agradecemos, Jesus, em Teu nome, ó Pai. Amém. Pastor Paulino? Paz. A paz do Senhor. Como é que tá, meu amado? Tudo bem, graças a Deus. Bem, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo, Pastor Paulino. Graça e paz aos irmãos que estão em casa. Deus ministre a sua graça, a sua misericórdia sobre a vida daqueles que tiraram um tempinho hoje, né, irmão? Amém. Para estar aqui conosco, para participar desta live, né? Como é que você diz? Participe, tá, e coisa Interaja, e tal. Compartilhe, Isso. se engaje, participe. Amém. Muito Aleluia. importante. Nós continuamos falando algumas coisas sobre, não propriamente dito sobre o judaísmo, mas nós estamos procurando fazer um link do ministério de Jesus e algumas coisas que aconteciam na época de Jesus Cristo e que muitas vezes nós não temos o entendimento, né, direto das Escrituras, e aí então nós temos que apelar para um ensino paralelo, né, para historiadores, para dicionários, para que tenhamos o conhecimento. Bom, nós continuamos falando, né, sobre Israel. Nós falamos na sexta-feira passada alguma coisa sobre a questão geográfica de Israel, sobre a língua, sobre a vida religiosa de Israel, e hoje nós vamos falar alguma coisa sobre as sinagogas de Israel e também, se der tempo, sobre os escribas. Quem eram os escribas, né? Amém? Bom, a palavra sinagoga, ela provém de um vocabulário grego que significa, a princípio, assembleia ou ajuntamento, né? E remonta ao tempo do exílio babilônico. Porém, ela se perdeu no tempo quando e especificamente onde que ela começou. Nós sabemos que foi nesse período aí quando o povo foi levado para o exílio babilônico. E devido ao fato que estavam longe do templo, então eles começaram a se reunir, né, para ouvir a palavra e recebendo ensino das Escrituras. Aqueles que moravam muito distante, agora voltando para Israel, os que moravam muito distante do centro religioso, que era Jerusalém, né, e também do templo, eles reuniam-se, tá, em locais que mais tarde passou a se chamar
sinagoga. E ali tinha então um oficial da lei, alguém que era especificamente preparado para esse trabalho, tá? Ou até quem sabe um rabino, né? E além de dirigir essa sinagoga, que nós podemos chamar de uma congregação, ele ministrava a palavra para os seus ouvintes. Porque tinha pessoas que moravam muito longe de Israel. Israel, eu falei que tem em torno de 480, 490 quilômetros, né? E aí quem morasse nos extremos, ficava um tanto difícil rodar aí, quem sabe, 300 quilômetros, 200, 250 quilômetros no lombo de um burro, né? De um cavalo, para nas festas ir até Jerusalém. A sinagoga também, além de ser um lugar de oração, era um lugar de ensino formal das crianças. Ela funcionava como escola, né, durante a semana, e daí no sábado ela era a igreja. E o teólogo judeu Filon, tá, de Alexandria, falou que na época de Jesus chegava a ter em Israel 1000 sinagogas. Imaginou? 1000 sinagogas, 1000 templos. Imaginou nós temos 1000 PGs aqui na cidade de Chapecó? Seria uma benção, hein, pastor? 1000 PGs na cidade 1000 PGs, meu Deus, seria uma maravilha, seria um salto. Mas quem sabe nós chegamos lá um dia. Estes tinham, as sinagogas, elas tinham algo em particular, tá? Dependendo da condição aquisitiva do povo, tá? E dos frequentadores, era o tamanho da sinagoga e a beleza da sinagoga. Por exemplo, a sinagoga de Cafarnaum, ela tinha estilo romano, tá? E se supõe que ela foi construída pelo centurião lá de Lucas, capítulo 7, e no versículo 5. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 7, e no versículo 5, que ali tem a passagem em que fala-se sobre isso. Diz assim, eu vou ler o 6 para uma melhor compreensão, aliás, eu vou ler o 4. Estes chegaram-se a Jesus com instância e súplica, dizendo, ele é digno, quer dizer, o centurião, que tu faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então veja bem, né? Ela era em estilo greco-romano e provavelmente foi esse centurião, né, que edificou e que teve o seu servo curado quando mandaram chamar a Jesus Cristo. Veja a importância que tinha as sinagogas. As sinagogas eram divididas em 3 espaços, tá? Era dividida em 3 espaços, tá? Os seus rostos se voltavam normalmente para Jerusalém, independente, tá? Eles sempre quando oravam, botavam o seu rosto voltado para Jerusalém, tá? E oravam ao fundo, tinha um armário, né, com os volumes da lei e um púlpito, tá? Para que o leitor da palavra e o pregador se colocassem ali. Tinha também as lâmpadas, o menorá, tá? E bancos. Os homens de um lado, a mulher dos outros. Essa divisão, ela tinha uma sala pequena ao fundo, onde ficava, né, os escritos sagrados, tá? Tinha a divisão aonde ficava o púlpito, né, que alguém, para complicar, diz que se chamava litróstotros, né? E daí aonde ficava o povo, né, os homens de um lado, as mulheres do outro, tá? Então a congregação, a sinagoga era mais ou menos dividida assim, desse modo, né? E dependendo da condição financeira, então era a suntuosidade da sinagoga, né? Umas grandes, enormes, né? E as outras bem simples, mas é ali onde que o povo judeu buscava a Deus, né? E que Jesus várias vezes entrou na sinagoga, tomou o livro, leu, né? Ensinou nas sinagogas, mas principalmente no templo. Também nós temos que havia sacerdotes. Pastor Paulino, justo sobre isso, aproveitando uma dúvida que vai se encaixar aí no livro da Etade, por exemplo, os 4 evangelhos, os irmãos que fazem a Etade, que estão na sequência do curso, também vão conseguir fazer um link com esse trecho do livro, em que mencionava templo, sinagoga, sacerdote, rabino. Isso.
Provável que se enquadre na Se sequência enquadra. do assunto. Pode se enquadrar. Bom, também haviam sacerdotes distribuídos por Davi, criado na época por Davi, né, em 24 classes de sacerdote, tá? 24 turnos de sacerdote. Você que tem interesse, 1 Crônicas, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 19. Nós não vamos ler todo porque é bastante extenso, né? Esta organização, nos tempos de Jesus, ainda subsistia. Olha só, vamos ver. Lucas capítulo 1 e no versículo 5. Nós temos lá Lucas capítulo 1 e no versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Não, eu acho que eu devo ter feito uma anotação aqui errada, mas não é Lucas 1:5 não. Bom, depois eu acabo colocando isso aqui mais claramente. O sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas eram pertencentes sempre à tribo de Levi. Tinha que pertencer à tribo de Levi para trabalhar no templo, tá? A diferença é que o sacerdote ou o sumo sacerdote sempre era da família de Arão, o sacerdote, e o sumo sacerdote da linhagem dos primogênitos. Então, para você trabalhar no templo, tinha que ser da tribo de Levi, tá? E não era necessário tu ser da família de Arão, né? E você ser dos primogênitos da família para você ser sacerdote. Agora, para ser sumo sacerdote, aí sim, tinha que ser da linhagem dos primogênitos da sua família, senão não tinha condição de você ser sumo sacerdote. E aí o que nós temos? Que no tempo de Jesus, tá, se menciona dois sumos sacerdotes. Dois sumos sacerdotes. Nós temos Anás e nós temos Caifás. Tá? Anás foi deposto após a morte de Augusto, tá? No ano 14 depois de Cristo. Porém, mesmo depois dele ter sido deposto, ele ainda tinha poder, e pelos bastidores ele continuava ainda comandando, tendo muita influência. Tá? E foi até a sua casa que Jesus foi conduzido antes do julgamento pelo Sinédrio. Está lá no livro de João, capítulo 18 e no versículo 12. Assim a escolta e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manetaram e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Então tu veja bem o poder, né, que o homem tinha, apesar de depois, né, lá no 14º ano ter sido deposto, o homem tinha um poder muito grande, né, o sumo sacerdote. E havia no templo os guardas que eram chamados de capitães do templo, tá? Os capitães do templo, tá? Eles cuidavam da ordem, do modo como se entrava no templo, do modo como se procedia lá no templo, e tinham poder de prender as pessoas, tá? Ou até de julgá-las e condená-las pelo modo como elas entravam desordenadamente no templo. Atos capítulo 4, versículo 1 diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, tá? E os saduceus. Então tinha os capitães, né? A segurança do templo. No capítulo 5, versículo 24 ao 26, também nos fala sobre isso. Então, meu amigo, o templo, tá? E as sinagogas, elas tinham alguma coisa, um referencial de um para o outro, né? E ia na sinagoga aquela pessoa que não tinha condição, quem sabe idoso, doente, muito longe do templo de Jerusalém, então preferia ficar na sinagoga. E sobre isso, pastor Paulino, para ficar mais claro também, muitos irmãos que nos assistem e que aproveitam esse momento, essa oportunidade para aprender mais sobre a palavra de Deus e esses aspectos bem particulares, o que seria
para que fique claro para quem está nos assistindo, e daqui a pouco não conheça, ainda não tenha visto a definição desses termos. O sinédrio em si, pastor, e o paralelo entre o templo, a sinagoga, o sacerdote e também o rabino? O sinédrio era como que se fosse um grupo, tá, permitido pelos romanos que faziam julgamento. Tá? Eram os doutores da lei. E entre esses doutores da lei tinham pessoas realmente formadas em direito, né? E que arrogavam a si, junto com sacerdotes, sumos sacerdotes e os demais, de julgar causas espirituais e também de julgar causas cíveis. Porque na lei, a lei se dividia em 3 partes. Né? Ela tinha o decálogo, os 10 mandamentos, ela tinha a lei cerimonial, que era voltada para os sacerdotes, como que eles deviam se preparar e se vestir para chegar diante de Deus, e tinha a lei civil. E essa lei civil, né, era um grupo, na época de Jesus Cristo, que se chamava o Sinédrio, que julgava. Tanto é que Jesus foi julgado primeiro pelo Sinédrio e depois ele foi para o julgamento dos romanos, né? E aí o templo era a representação máxima religiosa da devoção e do amor do judeu pelo seu Deus, tá? O primeiro templo construído por Salomão, né? O segundo templo depois foi construído quando um grupo, junto com Esdras e Neemias, vieram da Babilônia, tá? E construíram o templo. Esse templo foi queimado, né? Já havia sido queimado todinho. E depois, mais tarde, então, o Herodes, querendo agradar o povo, ele passou uma tinta no templo, deixou bacaninha, e é o templo onde Jesus Cristo ia, que no ano 70 da era cristã, o general Tito sitiou a cidade. O povo colocou, os inimigos romanos, diante da revolta dos judeus, colocaram fogo nos muros, queimaram os muros, que eram feitos de pedra, tá? Pedra também pega fogo, né? Por causa era a pedra sabão, né? Mais conhecida aqui na nossa região como pedra batinga, né? Entraram no templo e começaram a arrancar o ouro, os soldados naquele desvario, né? E alguém pegou uma tocha de fogo e jogou dentro do lugar chamado Santo dos Santos. Como tinha muita gordura e o véu estava ali há muito tempo, o fogo impregnou-se, as paredes eram feitas de madeira de acácia, de quem sabe dezenas de anos que estavam ali, pegou fogo e acabou com o templo. O que sobra do templo hoje? O Muro das Lamentações. Então o templo era isso, e a sinagoga era uma congregação. Muito bem esclarecido, pastor. Muito obrigado, com certeza tivemos esse esclarecimento. E agora, se porventura você ainda não tinha visto a definição exata dos termos, do que era de fato o templo e o que ele significava, a sinagoga e bem como o sinédrio, agora a gente consegue fazer todo esse paralelo. E a gente vai dando sequência justamente porque o estudo de hoje ele é bem amplo, ele é bem abrangente e tem muita curiosidade que a gente vai aprender ainda nesta sexta-feira. Pastor Paulino. Algumas coisas sobre as orações dos judeus, tá? Elas eram feitas nas sinagogas, de joelho, com o rosto em terra, em sinal de humildade e reverência, e sempre com o rosto virado para o templo em Jerusalém, se tivesse numa sinagoga distante, tá? Ou então em pé, com as mãos levantadas. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, e no versículo 8, Paulo pede para que homens santos, homens de Deus, levantem a mão e orem. Deixa eu ver se é o primeiro ou o segundo. Não, é 1 Timóteo, capítulo 2, e no versículo 8, Paulo faz um pedido e ele diz assim: quero, portanto, que os varões, que os homens de Deus, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Paulo está falando para um grupo de judeus. Então era natural os judeus levantarem as mãos e ficar com as mãos levantadas, orando e clamando a Deus na sinagoga, né? Também no templo faziam isso. Os judeus
também na sua oração, eles prendiam uma fita de couro em todo o seu braço e nos dedos, e ela terminava aqui, tá? Que eles chamavam no braço esquerdo de filactérios. Tá? Era chamado na Bíblia de filactérios. Quando eles iam fazer as orações, eles faziam isso, prendiam. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 23 e no versículo 5, fala assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Filactérios era isso. Inclusive também, eles tinham uma caixinha, tá? Tipo assim, 5 centímetros de comprimento, 1,5 de espessura por 2 de altura, com uma fita, e eles amarravam na testa essa caixinha. Isso é coisa lá do Velho Testamento, quando o Senhor falou que era para eles guardar a lei no coração, ia ser por testeira, isso e aquilo, eles levaram isso e mais tarde acabaram criando esse tipo de coisa. Bom, isso aí eram porções das Escrituras, tá? E eles alargavam as franjas lá embaixo dos seus vestidos e alguns colocavam o versículo bíblico, né, dobrado, tá? Jesus em seu manto tinha também, né, as citações bíblicas, tá? E tanto é que a mulher que tinha o fluxo de sangue, quando ela disse, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. E realmente ela tocou e foi curada. Por quê? Tinha a ver alguma coisa o vestido? Né? Não, ela tocou na palavra da vida. Mas claro, existe uma ligação, tá? Jesus era o verbo, a palavra da vida, ela sabendo que ali tinha a palavra, botou a fé em dia, se eu somente tocar, e acabou acontecendo o quê? O milagre na sua vida. Sobre isso, pastor, quem gostaria de aprender um pouco mais sobre esse assunto, na sexta-feira passada nós abordamos os detalhes acerca disso que o pastor Paulino acabou de falar. Então você pode, depois que terminar essa transmissão de hoje, recorrer à sexta-feira passada, a data inclusive está salva aqui em nosso canal no YouTube, e aí sim você vai conseguir observar todos os detalhes desse aspecto que o pastor Paulino acabou de falar sobre a orla e também sobre a palavra. É muito interessante para que você possa fazer um link com o que está acontecendo aqui, com os próximos assuntos. Naturalmente, é bacana você acompanhar toda a instrução do ensino, pastor. Em Mateus capítulo 9, versículo 21, é quando ela chegou, né, por trás de Jesus e tocou na orla do seu vestido e ela ficou curada, né? E Jesus perguntou, alguém me tocou, né? Aí Pedro disse, Senhor, tem centenas de pessoas querendo tocar em ti para ser curada. E tu diz que uma pessoa me tocou? Não, diz ele, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o quê? Virtude, poder para curar. Tá? Então, o povo judeu tinha muito isso, né? Muita oração. Eles tinham muito simbolismo, muita simbologia em cima de coisas, né? O filactério, eles tinham muito a ver com as lâmpadas no templo, o menorá, a torá, o talite, tá entendendo? E outras coisas mais que com o tempo a gente vai ministrando na vida dos irmãos. Tá? Amém, pastor, amém. Edificando muito. Lembrando, estamos na nossa live conhecendo a palavra. Novamente a gente pede, se você tem qualquer dúvida, se fica algo sobre o assunto tratado pelo pastor Paulino e você fica com dúvida, basta comentar abaixo, tá bom? Põe a tua dúvida, com toda certeza a gente vai te responder com o coração cheio de alegria pela tua participação também, pastor. Tinha um grupo específico, irmão Anderson, nas escrituras, que eram os escribas, tá? Que eram os escribas. Vamos ver quem eram esses escribas? Os escribas, no período do ministério de Jesus, tinham uma missão oficial de interpretar, tá, a antiga legislação, tá, bíblica e de acomodá-las à nova realidade da crença dos judeus, a crença judaica. Tá? Também eram chamados de doutores da lei. Tá? Da lei judaica. Por quê? Porque eles eram responsáveis por zelar pelos livros santos, tá?
E entre eles também tinha alguns chamados de copistas, que eram os que copiavam, né, a lei. Tá? Eram os que copiavam a lei, transcreviam os livros sagrados, zelavam pelos livros sagrados, pela autenticidade e pela verdade da Torá. Mateus capítulo 23, e no versículo 23, o que nós temos? Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. Quando aparece nas escrituras, amado, a palavra ai, significa o quê? Juízo, desaprovação por parte de Jesus ou por parte de Deus. Os primeiros escribas, eles aparecem depois do cativeiro, né, babilônico, tá? Na pessoa de Esdras. Se nós lemos Esdras, capítulo 7, versículo 6 e o versículo 11, e nós lemos o livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1 e versículo 4, nós vamos ver que este escriba, além de pertencer à ordem sacerdotal, tá? Ele foi o primeiro a se preocupar com, né, guardar a palavra e também transcrever a palavra. Tá? Então o escriba, ele era de suma importância, tá? Mas a maioria desses escribas eram o que? De origem humilde. Alguns eram leigos, mas cheios de zelo pelas sagradas escrituras. Tá? Eles tinham que ter o conhecimento da língua. Se era aramaico ou se era hebraico, né? Eles tinham que ter o conhecimento das escrituras para fazer a tradução, aliás, para fazer essa cópia, né? Para que não se trocasse um iod pelo um vav, né? Nas escrituras, o iod hebraico, né, por um vav que era mais longo, né? Então tinha que ser, digamos, ipsis literis, né? E alguns eram, em parte, teólogos formados, né? Frequentavam a escola de rabinato e coisa e tal. Outros eram juristas, formados em direito, né? E quase todos eram fariseus. Aqui no versículo que eu li, no 23, né, do livro de Mateus, Jesus diz: ai de vós escribas e ai de vós o quê? Fariseus. E até o fariseu hoje, usando o farisaísmo, ele é pejorativo, né? Jesus associou os escribas aos fariseus, aqui em Mateus 23. Mas também haviam o quê? Saduceus, tá? Que explicavam as escrituras por elas mesmas. Eu pretendo fazer uma live mais à frente, falando desses grupos, assim mais aprofundadamente, né? Os fariseus, os saduceus, os herodianos, né? Que eles eram um grupo, os samaritanos também, né? Que eram grupos religiosos e alguns eram também políticos, atuavam na área da política, tá? Que bom que já mandou o recado, pastor, porque já. seria a minha próxima pergunta agora, a diferenciação entre os fariseus, os saduceus, os herodianos e o que caracterizava cada um. Mas então, já fica o aviso, teremos uma live para aprender um pouco mais sobre esse assunto. Vamos dar uma pincelada então, para matar a curiosidade, tá? Fariseus, quem eram os fariseus? Era conhecido como os perushim, tá? Que significava os segregados. Perushim, segregados. Eram ferrenhos defensores e observadores da lei ao extremo. E também o quê? Da pureza ritualística. Foram eles que falaram para Jesus, quando um dia de sábado, eles estavam passando por uma plantação de milho, e os discípulos com fome, né, foram lá, arrancaram uma espiga de milho e estavam comendo milho cru. E daí alguns deles falaram: Senhor, como que tu permite uma coisa dessa? Os teus discípulos comem sem lavar a mão? E isso e mais aquilo, tá? Eram esses os camaradas. Também eram ligados ao movimento nacionalista e eram políticos de Israel. Estavam ligados ao movimento político e eram pró-Israel. Muitos eram conhecidos nesse movimento chamado de zelotes. Inclusive no meio dos 12 discípulos de Jesus tinha um zelote.
tá? Tinha um zelote, tá? E eram chamados de zelotes por quê? Esta é a pergunta que não quer se calar. Vamos deixar aí para que os irmãos dêem opinião, né? Por que eram chamados de zelotes, né? E se ninguém souber dar a resposta, na próxima live nós falamos sobre quem eram os zelotes. O que tu acha? Ótimo. Não é uma boa? E já fica então agora a provocação para os irmãos. Colaborem, nos ajudem. Quem eram os zelotes? Quem eram os zelotes? Pode comentar abaixo, deixa aqui a tua transcrição se você sabe quem eram os zelotes, ou você sobe aqui já o pedido. Pastor Paulino, eu quero saber quem eram os zelotes na próxima live. Amém. Isso é legal, né? Essa interação assim, né? Chamamos os irmãos aí para participar junto conosco, né? Amém? E falando sobre os saduceus, faziam parte também, tá? Do grupo religioso, claro, não junto com os fariseus, mas a diferença é que eles eram da alta sociedade, né, judaica. Eram da alta sociedade judaica. Eram os ricos, os abastados, e a maioria era membro, tá, dos sacerdotes. Tá, dos sacerdotes. E como que os sacerdotes tinham direito sobre as ofertas, sobre o dinheiro que entrava no templo, muitos deles eram riquíssimos, né? Eram cultos, aristocratas, e este também era o representante do povo e do poder imperial romano. Então alguns deles estavam fechados junto com quem? Com os romanos. Tá? Por isso que o povo, por isso que o povo odiava os cobradores de impostos. Odiava os cobradores de impostos, né? Mateus era cobrador, né, de impostos. Por quê? Justamente por causa disso, né? Porque os saduceus eram de família aristocrática, tinham muito dinheiro, tá entendendo? E fechavam junto com quem? Com os romanos. E aquele judeu, aquele israelita que verdadeiramente tinha amor pela sua pátria, eles abominavam os cobradores de imposto e, vamos dizer, e os saduceus, tá? Eles faziam uma interpretação mais sóbria da Torá, né? Mais sóbria da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a Torá. Sem cair, tá? Nas numerosas questões, tá? Casuística dos fariseus. Eles eram mais light, os fariseus já eram mais duros e eles já eram um pouquinho mais light, tá? Não acreditavam, olha só, na vida após a morte, então veja como eles se reportavam à palavra. Não eram populares, como eu já falei, entre o povo, eram odiados, tá? E segundo o historiador Flávio Joséfos, muitos deles eram ligados ao grupo dos essênios, né? Que eram e tinham uma fortaleza, né? Os essênios foi o último grupo de resistência, podemos dizer, político armado, religioso judaico contra os romanos. Lá no sul de Israel, eles tinham uma fortaleza. Tá? E conta a história que quando eles foram cercados, tá, não tinha como subir. Não tinha como subir. E eles então desciam pelo meio da montanha, fizeram um buraco pelo meio da montanha, e em tempos não, claro, determinados, sob grande cuidado, desciam para pegar água. Quando foi descoberto esse buraco, né, essa passagem, eles trancaram essa passagem. Então ninguém subia, ninguém descia. E daí acabou a água, acabou o alimento. E daí o que foi feito? Foi feito um acordo entre eles, que todo pai de família mataria esposa e filhos. E os homens se reuniriam depois num certo local, né? E daí os mais novos matariam os mais velhos e o que ficasse por último, né, acabaria se suicidando. Mas parece que não deu muito certo. Teve alguém aí que arregou e coisa e tal, e parece que um grupo ficou, e quem sabe mais tarde a gente fala aí sobre os essênios, mas ele era um grupo de resistência. E eles se separaram da vida social,
por causa de rituais e cultos no templo em Jerusalém. Alguma coisa que eles discordavam, eles não aceitavam. Tá? Não podemos deixar de citar que os saduceus interpretavam a lei de Moisés segundo a tendência do seu partido político. Conforme lhe convém. Conforme convinha. Por exemplo, hoje nós temos aí um grupo que já não é de hoje, que já é de muito tempo, que diz que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus no seu todo, ela contém a palavra de Deus. E o grande problema, o grande perigo é isso. Então coloca a pessoa do Espírito Santo em dúvida, em xeque-mate, e coloca até o próprio Deus que inspirou as Escrituras. Tá? Inclusive vi um cidadão aí que é um representante de uma certa igreja, com a Bíblia na mão, falando que Jesus Cristo e a Bíblia é o grande fracasso de Deus. A grande derrocada de Deus é Jesus ter ido para a cruz e Jesus ter morrido. Nossa, que barbaridade. É triste ver uma coisa dessa, tá? Aí, de repente, esse grupo de saduceus, tá entendendo? Eles interpretavam a palavra segundo aquilo que era benéfico, segundo aquilo que o partido definia que eles deviam interpretar, né? Porém, quanto à lei, tá? Fora Moisés, por inspiração divina, que havia estabelecido as linhas gerais e os princípios que deveriam nortear a vida espiritual, a conduta social e a conduta moral dos judeus. Porque, como falei antes, tinha os 10 mandamentos, que definia a questão o quê? Espiritual. Né? Depois nós tinha a lei voltada para os sacerdotes, tá? Que eram os rituais. E depois nós tinha o quê? A lei civil. Então, quando Deus deu isso para Moisés, foi escrito e foi colocado diante do povo. Ou seja, suas decisões eram transmitidas, tá, ao vivo, tá? Era de viva voz, tá? E elas se constituíram mais tarde o que se chama tradição dos anciãos. Essa é a tradição dos anciãos? Tornou-se a tradição dos anciões a palavra só o quê? Falada, não a palavra escrita, tá? Porque Deus mandou Moisés escrever. Deus mandou Moisés registrar tudo. E Moisés tinha os compiladores, assim como nós temos em vários profetas, em vários momentos da história de Israel, assim como nós estamos estudando agora, né? Estudamos, né? O livro anterior, né? Que era os Evangelhos, né? O Lucas, por exemplo, escreveu o livro de Lucas e Atos. Ele era o quê? Ele era um homem culto, mãe judia e pai grego, que era um historiador. Se você leu os primeiros 2 versículos de Lucas e de Atos, você vai ver o quê? Que é o mesmo escritor. Ele diz, fiz o primeiro tratado, ó excelente Teófilo. Tá? Em Atos capítulo 1, se tu vai ver em Lucas 1, é o mesmo escritor. Tá? E o livro, inclusive, relatava essa proximidade dele com Paulo, também, pastor, aqui. Foi muito interessante. Exatamente. Esse link com Paulo. Ele era amigo de missão junto com Paulo, andou muitas vezes junto com Paulo. Tá? Então, o que nós temos? Elas se constituíram, porque mais tarde, né, se chama a tradição dos anciões ou a tradição dos antigos. E aí, lá no livro de Mateus, no capítulo 15, Jesus fala alguma coisa disso e eu quero ler porque é bastante interessante. Mateus capítulo 15 e no versículo 2, Jesus diz assim, ó, falando para os escribas, por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos antes de comerem. Olha só, então vieram de Jerusalém a Jesus, alguns dos fariseus e escribas, né, e perguntaram para Jesus, por que transgridem os discípulos a tradição dos anciões e comem sem lavar as mãos? Então eles também observavam a tradição. Eles queriam colocar a tradição, a oralidade daquela palavra transmitida
que não tinha o valor espiritual para a salvação, igual modo com a palavra que fora inspirada, né, inspirada por Deus, tá? Bom, por conseguinte, a coleção de normas e condutas que eles colocaram resultou, e sabe o quê? Em algo confuso, em algo complicado, tá? Em extremo, tá? Até perder-se num emaranhado, irmão, num labirinto de ordens e ordenanças, de ritos e de ensinos sem fim. Tá? Então eles quiseram colocar a tradição dos homens, os comentários da Mishnah, do Midrashim, da Kabbalah ou da Kabbalah, como dizem, em igualdade com a palavra inspirada por Deus. E daí eles criaram um emaranhado de ritos, de significados e coisa e tal, que nós chegamos no seguinte, tá? Havia 248 preceitos positivos, tá? Que eles retiraram dos 10 mandamentos e foram criando, foram amontoando, tá? Preceitos positivos. E daí tinha 365, tá? Preceitos negativos. Tá? Fizeram ali um bolo, né? Negativos, perfazendo o total de 613 preceitos. Virou um amontoado. Virou uma engronha, diria o meu avô. Uma engronha. Aí eu pergunto, alguém durante o período todo em que existiu a lei, alguém conseguiu guardar a lei? Ninguém. Ninguém guardou a lei. Nem um rei, nem um profeta, nem um sacerdote, nem um sumo sacerdote, nem um dos grandes profetas, nem os 12 pequenos profetas, tá? Somente quem? Jesus Cristo. Porque a lei era pesada demais. Agora os caras pegar os 10 mandamentos, tá? E pensar coisas aqui na lei e transformar em 613 preceitos, sabe o que isso gerou? Legalismo, tá? Isso gerou um legalismo, levando o povo ao extremo, tá? De deveres de todos os tipos e de todas as circunstâncias. Tá? O tipo de alimento, o que comer, o que não comer, claro, era previsto em lei, mas tinha as coisas sim absurdas. Tinha coisas absurdas. Tá? Hoje tem igreja que chega ao cúmulo do absurdo de que o irmão não pode usar roupa de várias cores. Não pode usar roupa com alguns escritos. Claro, vai comprar uma roupa, está escrito em inglês aqui, ou sei lá eu não vou levar camisa porque eu não entendo, não sei o que está escrito aí. Mas chama alguém para interpretar, né, para dizer o que está escrito. Tá? Então tem umas coisas assim, umas leis, umas determinações, tá entendendo? Que geram um fardo, um peso sobre as costas do povo, em vez de chamar o povo, ó, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, vamos buscar Deus de madrugada, vamos exercitar a palavra. O próprio Senhor fala, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muita coisa disso ainda é bem atual, a gente percebe muito disso na nossa realidade cotidiana. Por exemplo, retornando um pouquinho à fala que o pastor Paulino fez anteriormente, o que a gente consegue tirar? Havia um grupo em que, se não concordava com o que estava sendo dito, se retirava e formava o seu próprio grupo. E ali tinha os seus próprios princípios e andava pelo seu próprio caminho. E é uma realidade presente porque, infelizmente, hoje, muitas pessoas, muitos cristãos, vão em determinada igreja e ali ouvem algo sobre a palavra de Deus que fere os seus princípios pessoais, algo que no âmbito pessoal não concordam, se retiram. Vão para uma outra denominação, novamente isso acontece, se retiram, até que criam o seu próprio grupo. E isso, naturalmente, não acrescenta, pastor, não acrescenta. Não. Porque a palavra do Senhor é que é absoluta. E isso sempre ficou claro nos ensinamentos que são dados aqui em nossas transmissões e nossos cultos também. É a palavra do Senhor e não a nossa vontade. Ou seja, não é o meu particular. É a palavra de Deus e eu devo a obediência. Então é muito perigoso, é importante observar esse tipo de prática também. Pastor Paulino. A palavra de Deus, ela tem, vamos dizer, alguém que inspirou. E quem que inspirou? O Espírito Santo.
E a palavra de Deus tem um intérprete. Quem é o intérprete? O próprio Espírito Santo. Tá? Então, não é porque a palavra feriu o meu comportamento, o meu modelo de vida, tá? Que eu logo então vou abandonar a igreja X ou Y e vou me rebelar contra o pastor e vou criar um grupo dentro da igreja e de repente vou sair daquele ministério e vou montar o meu ministério. Por quê? Porque eu não discordo, aliás, porque eu discordo das ideias do pastor A, B ou C e lá na igreja X e Y não tem lugar para mim. Então logo eu saio, eu vou montar a minha igreja. Daí na minha igreja quem manda sou eu. Tá entendendo? Lá na igreja, o pastor de las ovejas sou eu. Essas pessoas caem numa grande contradição. Por quê? O intérprete é o Espírito Santo. A palavra de Deus é como um espelho que reflete a minha alma, minha condição espiritual. O grande problema é a rebeldia. É a rebeldia. Quando o pai tenta tratar, ensinar, ministrar e cobrar um comportamento do filho e o filho está sob um estado de rebeldia, isso vai levar a uma rebelião. Isso vai levar a uma rebelião. Satanás fez isso lá no céu, foi expulso, tá? Entrou em rebeldia, gerou uma rebelião e o que aconteceu? Foi expulso, caiu em desgraça. É o que é hoje. Agora essas pessoas que fazem isso, meu irmão, tá? Elas caem na contradição e no laço do inimigo. Elas caem no laço do diabo, tá? Elas olham só para o seu umbigo. Agora eu estou em pé de guerra com o meu pastor, isso é hipotético, né? Estou em pé de guerra com o pastor, porque eu não concordo com algumas coisas que ele tem ensinado. Aí o que eu faço? Em vez de eu ir conversar com o meu pastor, aí eu monto um grupo, me rebelo e saio. Eu vou perguntar para você, meu irmão, que está em casa. Essa pessoa que saiu de dentro do ministério X ou Y e foi montar o ministério H dele, tá? Esse ministério vai prosperar? Esse ministério vai crescer? Esse ministério vai em frente? Nunca, jamais. Sabe por quê? Porque a rebeldia e o rebelado não é referendado por Deus. A pessoa estando nesse estado não vai crescer a obra, não vai crescer esse tal de ministério. Não concordou com o que o teu pastor está ensinando? Você tem uma outra visão? Você tem uma chamada de Deus? Se você tiver um chamado de Deus e um princípio de Deus no seu coração, já de muito tempo, para tu ir fazer uma obra, aguarda, espera em Deus. Eu sei que o tempo está no fim, mas é Deus que dirige, não somos nós. Espera Deus falar contigo, que o mesmo Deus que falou contigo pode também falar com o seu pastor. Ou você vai lá e diz, pastor, há tantos anos estou esperando em Deus, Deus falou comigo, me mandou para uma certa região do Brasil, do mundo, e antes de eu sair eu quero agradecer e quero dobrar os joelhos aqui na frente da igreja, porque se você entrou pela porta da frente, tu tem que sair pela porta da frente. Você foi recebido diante do povo, saia diante do povo, com as bênçãos do seu pastor, tá entendendo? E o povo sabendo e vendo que tu entrou abençoado, está saindo o quê? Abençoado. Rebeldia, rebelião, interpretação a bel prazer, nunca deram certo, tá? Voltando para o nosso texto. A maioria dos judeus, eles não eram religiosos, tá? Como deveriam. E isto em grande culpa, sabe por quê? Por culpa dos escribas. Eles eram, tá? O que muito mais influenciavam a vida do povo, que dirigiam a vida espiritual do povo de Israel. Mateus capítulo 23 e no versículo 2, Jesus diz assim, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo
que eles sentavam-se na cadeira de Moisés. Eles eram tão ambiciosos por reconhecimento e posição que não buscava outra coisa senão serem chamados de rabi ou de rabone, de mestre, e procuravam sempre os melhores lugares de destaque e queriam e se colocavam na mesma posição de Moisés. Por isso que o Senhor diz que eles se sentavam na cadeira de Moisés, querendo se parecer e ter o mesmo destaque, tá? E se posicionavam em igualdade nos ensinos com os ensinos do Senhor Deus. E aí que está o perigo, e nós comentamos em outras oportunidades também. Aí sobre é o um perigo grande... desse tipo de atitude, desse tipo de situação, pastor. No versículo 5 ao 7, tá? De Mateus, nós vamos fazer essa leitura, vamos encerrar. O Senhor diz assim para eles: praticam, porém, todas as obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e os primeiros lugares e as primeiras cadeiras nas sinagogas, aos saudações nas praças e serem chamados de mestre o quê? Pelos homens. Então era essa a condição, tá? Que muitos desses saduceus e fariseus se colocavam numa posição e que não eram referendados por Deus. Referendado por Deus, tá? Então o nosso desejo é que você vá conhecendo biblicamente a palavra e que isso gere um conhecimento na sua vida para que você, né, ande mais com Deus, acate a palavra, né, seja um bom ouvinte, mas principalmente um excelente praticante da palavra de Deus. Com toda certeza. Amém! Que oportunidade maravilhosa, e nós agradecemos muito a Deus por estarmos aqui aprendendo mais nesta sexta-feira à noite. Meu irmão, minha irmã, conseguiu acompanhar o ensinamento, o estudo da noite de hoje? Conseguiu? Se você ficou com qualquer dúvida, lembrando, basta você deixar nos comentários, tá bom? A gente vai te responder, vamos trazer a resposta para você também. Na próxima sexta-feira nós temos um novo encontro e aí o pastor Paulino responde as dúvidas que porventura tenham ficado dessa live também, assim como as nossas irmãs estão respondendo vocês aqui nos comentários acerca das dúvidas e ajudando a todos para que acompanhem com os versículos, as passagens bíblicas que nós estamos estudando na noite de hoje. Mais uma sexta-feira que foi muito abençoada e edificante para todos nós, tenho certeza que para você também. Quero te dizer o seguinte, está apenas iniciando o fim de semana da Renovar. Hoje nós tivemos a nossa live, aprendendo sobre a palavra, conhecendo a palavra, e olha, neste sábado à tarde nós temos o curso de liderança, no sábado à noite nós temos a transmissão da rede de jovens, os Jovens Renovar, e aí no domingo nós temos os nossos cultos em 5 horários, tá bom? Se você ainda não preencheu a lista, ainda não preencheu a planilha, reservando a tua vaga e indicando o horário que você vem cultuar a Deus aqui na Renovar, faça isso que você auxilia também os irmãos e a liderança a organizarem melhor o espaço para que você tenha conforto e possa adorar a Deus aqui, prestando o teu culto ao nosso Senhor aqui na Renovar. Junto conosco estaremos de coração aberto e com grande alegria para receber todos vocês. Então, mais detalhes vocês têm nas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube e também fica de olho no Instagram e no Facebook da Renovar. Todas as informações por ali, qualquer dúvida, na Secretaria de Ensino, a Secretaria da Igreja, as irmãs e os irmãos estão sempre prontos para te atender também. Tá bom? Pastor Paulino, por gentileza, por favor, faça uma oração para nos despedir após essa noite de aprendizado. Vamos orar. Amado, confie agora no Senhor Jesus, coloque a tua necessidade diante de Deus, nós estaremos orando. Se você tiver fé no poder
do nome de Jesus vai acontecer na sua vida. Pai amado, nós oramos nesse momento, nós clamamos a favor do teu filho e da tua filha que acompanhou essa live e que agora está colocando a sua necessidade, a sua dificuldade. Senhor, independente de qual área da sua vida for, se necessita de um trabalho, Senhor, de uma condição financeira melhor, se for problema físico, de saúde, de amigo, de parente, de um filho, de uma filha, Senhor, alguém que está passando por algo relacionado, Senhor, à justiça, estende tua mão e ministra, Pai. Visita os que estão na penitenciária, os que estão nos hospitais, nas cadeias públicas. Visita, Senhor, o teu filho que está no leito nesse momento. Entra com cura, entra com libertação, abre portas de bênção, Senhor, e prepara o coração do teu povo para andar contigo. Desperta o teu povo para andar na tua presença, Senhor, para que quando te vier, não nos pegue de surpresa. Nós oramos, clamamos na autoridade do nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, obrigado por ter estado com nós até agora e um beijo no teu coração até sexta-feira. Fica na paz do Senhor Jesus.